Olá, buscadores! Estamos iniciando mais um episódio do programa Leituras para Viver Melhor, programa produzido em parceria da Editora Teosófica com a TV Suprem. TV Suprem, que é o canal de comunicação da União Planetária, canal 2 da NET em Brasília. E se você estiver acompanhando pelas redes sociais, pelo Spotify, pelo YouTube, não deixe de curtir o vídeo, se inscrever no canal, que assim você nos auxilia a produzir cada vez mais conteúdo de qualidade para todos vocês. E hoje iremos conversar um pouquinho com o Ricardo Lindemann. Tudo bem, Ricardo? Seja bem-vindo. Tudo bem. Fica um grande abraço a todos. Ah, maravilha. Ricardo, ficamos muito felizes aí com o seu aceite, né, do convite novamente. O Ricardo já esteve aqui conosco em outras oportunidades, já comentou vários livros aqui conosco. Ele é doutor em ciências da religião, é astrólogo, ex-presidente nacional da Sociedade Teosófica e é um conferencista nacional aí bem conhecido. Quem acompanha, né, os canais da Sociedade Teosófica no YouTube, o canal da Sociedade Teosófica no Brasil no YouTube, nas terças-feiras, né, e faz a live semanal aí sobre as obras de Annie Besant, Lili Bitter e o pensamento teosófico nessa linha desses autores, né? E hoje ele vai falar conosco sobre um livro, um lançamento recente da Editora Teosófica, ele tem ali o livro em mãos, né? Chamado O Fogo Criador, de autoria do Vanderlius. Esse livro, então, foi lançado há pouco tempo, né? E está disponível para quem quiser fazer a aquisição. Ricardo, esse livro tem os temas, né? Se a gente olhar no sumário dele ali, ele fala sobre o Espírito Santo como criador, né? Na primeira parte. Fala um pouquinho para nós, afinal, o que é isso, né? O que o autor está querendo trazer para nós? Ele fala da terceira pessoa do hinduísmo, né? Qual é a relação que ele traz entre o hinduísmo com o conceito cristão, né, Espírito Santo? Eu acho exatamente que tu pegaste o coração da questão. Ele faz o salto como uma ponte entre o Oriente e o Ocidente, entre o hinduísmo e o cristianismo, ao mencionar o fogo criador, que é outro nome, talvez, também da Kundalini do Oriente, a questão dos chakras e dos estados de consciência, mas através da sua fonte, que no Ocidente nós chamamos de terceiro aspecto da divindade, ou Espírito Santo, lembrando que a trindade cristã é Pai, Filho e Espírito Santo, enquanto que no Oriente existe uma trimurti, que é chamada Vishnu, aliás, Shiva, Vishnu e Brahma, respectivamente, certo? Só que lá existe a chamada consorte. Então, Durga ou Kali fica como esposa de Shiva, Lakshmi como esposa de Vishnu e Sarasvati como esposa de Brahma. Mas nem sempre as pessoas percebem que existe também mais uma trindade, que é Osíris, Horus e Ísis, essa ocidental, porque do Egito. De novo, a terceira figura é, de certa forma, mais feminina. No cristianismo, o Espírito Santo é representado por uma pomba, mas o autor diz que tanto faz se eu dou o nome de Brahma, ou se eu dou o nome de Espírito Santo, ou se eu dou o nome de Ísis. Ele faz essas correlações com o sentido do poder criador e com a serpente Kundalini, representando aquelas forças da natureza que oferecem a matéria,
A função feminina por excelência é criar um corpo para outro espírito poder se encarnar. Então, tem um capítulo dedicado à questão da maternidade. Mas eu me encanto com a maneira como o autor, que era holandês, o doutor J.J. van der Leeuw, ele era um doutor pela Universidade de Leiden e também especialista na área da psicanálise. Ele foi discípulo direto de Freud, e Freud lamentou muito o seu falecimento precoce. Ele caiu, teve uma queda de avião aos 41 anos de idade, senão a sua obra teria sido muito mais vasta. E Freud via nele um continuador da sua obra, lamentou publicamente a sua morte. Nesses termos, ele também era grande amigo de Jiddu Krishnamurti, então ele integrava a filosofia oriental com a visão da psicologia moderna, e tem um capítulo sobre a questão da sexualidade, que em outras edições foi cortado, mas na nossa edição pela editora Teosófica está integral. Por isso apresenta-se aqui edição ampliada. Quem já tem das editoras, não vê o caso aqui de edições anteriores, está convidado a comprar de novo, porque dessa vez o livro está completo, certo? Não é excusa para dizer que já tem, porque talvez a cereja em cima do chantilly não esteja lá, mas está na nossa edição. Então, esse é um ponto que eu acho relevante, a integração dele de religião, porque ele também era sacerdote da Igreja Católica Liberal, consagrado lá pelo próprio Leadbeater, um dos fundadores aí, né, tá? Você sabe que a Igreja Católica Liberal tenta preservar o aspecto esotérico do cristianismo primitivo, embora tenha a sucessão apostólica desde as origens. Ela tenta preservar esse aspecto simbólico, transcendente, místico. Né? E por isso, talvez, por ela ser liberal e dar assim liberdade de interpretação, é isso que a caracteriza. O nome liberal quer dizer que ela não tem dogmas. Né? É uma igreja com livre pensamento, desde que seja reverenciada a figura, não é, no altar, não há impedimento a receber os sacramentos, etc. e tal, por crença ou qualquer posição que a pessoa mentalmente venha a defender. Não tem um dogma condicionante ou obrigatório. E a gente sente isso na leitura. Aliás, vocês sabem que os holandeses têm essa tendência vanguardista na história também. Então, ele foi também presidente da seção, presidente nacional, né, da seção holandesa da Sociedade Teosófica. E ele apresenta essa ideia, acima de tudo, de que só existe um templo para Brahma em toda a Índia e Pushkar. E tem, sei lá quantas centenas ou milhares de templos dedicados a Shiva pela libertação do espírito, ou a Vishnu, ou suas consortes, é claro, pela prosperidade e manutenção da vida. Mas a Shiva, que é o criador, só tem um. Então ele começa o livro tentando demonstrar que mesmo no cristianismo toda a adoração é ao Pai ou ao Cristo. É raro uma adoração ao Espírito Santo. E quando colocam lá aquela pomba meio amorfa, não se tem a clara compreensão de que o Cristo disse que depois dele viria o Paráclito, o Consolador, e continuaria a obra. Então, pela imposição de mãos e tal, as labaredas descem sobre
os apóstolos, e isso é o fogo criador do Espírito Santo. Ele dá a entender que a verdadeira religião do cristianismo começará quando isso for compreendido. Olha só. Então, é um livro muito envolvente. Ele, de fato, é dividido, como tu mencionaste, no caso, em 4 partes especiais. A primeira, eu toquei por alto, o Espírito Santo como criador. Veja que Shiva é o libertador da consciência do Espírito. Representa o Pai. O Cristo, ou Vishnu, ou o segundo aspecto, Horus, o Filho, representa o elo de ligação entre o espírito e a matéria. Tá? Representa o amor, o Pai representa a vontade. O terceiro aspecto é a matéria propriamente dita, oferecida, é o lado feminino da equação, oferecida pela maternidade, que dá o corpo, onde, então, se diz o corpo ser o templo do Espírito Santo. Esse é o programa Leituras para Viver Melhor. Hoje estamos conversando com o Ricardo Lindemann sobre o livro O Fogo Criador, lançamento da editora Teosófica, de autoria do Vander Leeuw. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco. Até já. A editora Teosófica está com uma grande novidade para seus leitores. A revista Sofia, publicação que há quase 20 anos apresenta temas relacionados à espiritualidade, autoconhecimento, religiões, ciência e filosofia, agora está disponível também na versão digital. Nesta nova modalidade, o leitor pode acessar todos os mais de 90 exemplares da revista Sofia já publicados, seja na tela de seu computador, tablet ou smartphone, já que o conteúdo se adapta à tela do dispositivo utilizado. Entre em contato pelos canais da editora Teosófica para maiores informações e consulte os valores promocionais para quem já é assinante da revista impressa. Editora Teosófica. Livros para viver melhor. Estamos de volta, programa Leituras para Viver Melhor. Hoje conversando com Ricardo Lindemann sobre o livro O Fogo Criador, de autoria do Vander Leeuw. Ricardo, eu sei que no livro, né? Então, você já abordou essa parte do Espírito Santo, da terceira pessoa do hinduísmo, né? O quanto isso é importante dentro de um aspecto esotérico da religião, tanto da religião cristã quanto da religião hindu, né? E eu sei que o autor, ele também fala sobre essa parte mais prática da religião, né? Essa parte mais vivencial, a qual uns gostam, uns não gostam, uns não estão familiarizados, uns têm preguiça, né? Que é a parte ritualística. Fala um pouquinho para nós o que o autor traz sobre o significado, né, do ritual nas religiões. Ele vai dividir, como tu antecipaste, o aspecto do Deus Espírito Santo na primeira parte, como Deus Criador. Na segunda parte, ele entra na mente divina, que é aquela que cria, e aí entra a questão da criatividade. Na terceira, ele fala da relação, então, do Paráclito com o Mahachohan, aí ele envolve conceitos da hierarquia oculta oriental. Vai aparecer no meio termo a questão da Kundalini, que culmina na questão da sexualidade e da maternidade divina na quarta parte. Certo? Então, quando ele chega na questão do ritual, ele faz a ligação entre Deus e o Espírito Santo com a mente criadora, inclusive com as hostes angélicas. Mas ele diz que para muitas pessoas o ritual parece uma perda de tempo,
de um lado, reconhecem que certas verdades éticas podem ser ensinadas sob o disfarce de símbolos, e hoje em dia tem muitos livros sobre os mitos, principalmente do campo, e, por meio destes símbolos e cerimônias ritualísticas, se podem compreender certos ensinamentos filosóficos. Mas elas se perguntam por que éticas e filosofias não são ensinadas clara e explicitamente, em vez de ocultá-las nas diversas formas e cerimônias de ritual. Agora veja como a resposta dele é elaborada. Isso parece uma objeção lógica ao ritual, mas, em realidade, não passa de uma incompreensão do seu verdadeiro significado. Eu sugeriria, por exemplo, também a resposta de Michel Diab sobre o Ilíade, como chama, o Sagrado e o Profano, que é um livro clássico nessa área de ciência da religião. Mas a resposta do Vanderliu é em 3 partes. Em primeiro lugar, o homem recebe no ritual o efeito psicológico dos atos realizados ou dramatizados, eu diria, que o simbolismo às vezes é posto de forma quase teatral, principalmente nas escolas de mistérios, na maçonaria, na Rosa Cruz, enfim, ou no ritual cristão em alguma extensão. Dessa forma, experimenta como uma realidade em sua consciência o que se pode ser verbalmente dito nos ensinamentos éticos e filosóficos. Então, dito, eu vou usar, me perdoem se eu interpreto da minha forma, mas se fala muito hoje no hemisfério esquerdo e direito do cérebro, que um é racional e outro é intuitivo. O ritual entra pelo caminho intuitivo, ele não entra no bloqueio racional. Ele te envolve pelo fascínio das cores, dos sons, das proporções, dos movimentos, da harmonia, da beleza. Então ele diz, experimenta uma realidade em sua consciência, mas, na verdade, o homem recebe no ritual o efeito psicológico, ele entra pelos sentidos e envolve a emoção. É diferente de uma narrativa intelectiva que só pega, então, o lado frio da mente. Em segundo lugar, por meio do ritual, o homem participa simbolicamente das coisas que ainda não pode compreender plenamente. Então, mesmo uma criança pode participar, talvez ela não compreenda tudo. Era assim que os antigos mestres falavam, por meio de parábolas, de alegorias. Se fores ver, por exemplo, a expressão canônica de Marcos 4:11 no Evangelho, né? A vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora, quer dizer, excetuando os apóstolos que estavam ali com ele, aos que estão de fora, essas coisas se dizem por parábolas, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam. Depois fica mais explicado, que é o ensinamento esotérico, né? Distinto do ensinamento parabólico ou das massas. Em Marcos 4, 33, 34, no mesmo capítulo, portanto, é dito, e por meio de parábolas tais falava às multidões segundo tinham capacidade de compreender. Então, todos compreendem alguma coisa da historinha, do ritual, da dramatização. Se eu for fazer uma tese de doutorado, o número de pessoas que acompanha, infelizmente, tende a ser reduzido, né? Então, o ritual impacta a pessoa simples. Ele consegue entrar por caminhos que um discurso mais elaborado poderia até afastar a pessoa. E os antigos sabiam disso. Então, estamos falando aqui do Buda, de Cristo, de Shankara, de Krishna, sabe lá quantos outros, não é? Então, ele diz, em segundo lugar, sim,
Então, eu vou terminar a frase que ficou incompleta. E por meio de parábolas tais, falava às multidões segundo podiam ou tinham capacidade de compreender. E sem parábolas nunca lhes falava. Mas aos discípulos revelava todas as coisas. Então, visivelmente, havia 2 níveis de ensinamento. Um parabólico, ritualístico, simbólico, para o povo, chamado exotérico, e outro esotérico para os discípulos escolhidos, certo? Então, o ritual faz essa ponte. Então, ele diz, em segundo lugar, por meio do ritual, o homem participa simbolicamente das coisas que ainda não pode compreender plenamente. Em terceiro lugar, o ritual tem um excelso e supremo significado de que nele, por meio dele, mesmo enquanto é apenas um homem, este pode tomar parte na obra de Deus Espírito Santo e na obra da criação do mundo. Então, no seu lugarzinho, participando do ritual, ele está enviando seus pensamentos, suas emoções, seus louvores, como se fosse um copartícipe da criação do ritual que simboliza a criação do mundo inteiro. Então, o fogo criador está sendo despertado, acionado, posto em movimento, e é por isso que ele não é meramente passivo, ele atua no ritual. Aí ele vai entrar na Sagrada Eucaristia, vai entrar no ritual maçônico. É claro que eu não tenho aqui tempo para entrar em toda a maravilha desse livro, que foi motivo de uma medalha de Subarral, só é dada praticamente a cada 10 anos na Sociedade Teosófica. Ele é um livro escolhido para receber esse prêmio especial da literatura teosófica. Então, ele entra na divina alquimia, no simbolismo secreto da alquimia e da Magnum Opus, também dos Rosa Cruzes, da transmutação da Magnum Opus no homem e de Kundalini como manifestação do Espírito Santo, porque alguns acham que é um conceito só oriental. Não, ele tem seus equivalentes, inclusive o Samadhi corresponde ao arrebatamento, como São Paulo ascende aos céus, como São João descreve no Apocalipse sua visão por um arrebatamento ao céu. Aqui tem a sacralidade do sexo, a transmutação do desejo sexual, o Espírito Santo como purificador, a psicanálise, uma visão desvirtuada. Então, ele tenta mostrar que a verdadeira psicanálise leva a comparando o alquimista com o psicanalista, e a psicanálise como uma parte da senda oculta. Isso não é um enfoque comum na literatura. E aí ele entra na parte 3, que é a mente divina. Então, ele vai mostrar que o intelecto é meramente instrumental, mas que quem realmente inspira e dá luz é a mente superior, simbolizada no fogo criador. Tá? Então, de novo, a imagem e o arquétipo, no nosso universo de um anjo, o mistério da percepção sensorial, onde a teoria da percepção sensorial pode produzir erro, e aí a transcendência dos sentidos, nosso corpo e os sentidos também fazem parte da imago mundi, ou da imagem do mundo, a imagem da caverna de Platão, e aí ele tenta mostrar que as verdadeiras ideias estão na mente divina, nós temos que nos conectar com elas para compreender a vida. Esse foi mais um episódio do programa Leituras para Viver Melhor. Hoje conversamos com Ricardo Lindemann sobre o livro O Fogo Criador, de autoria do Vanderlius, e publicação recente aí da editora Teosófica. Nós vamos ficando por aqui. Até o nosso próximo encontro.